Lucas capítulo 5, do versículo de 1 até o 11, eu vou ler com você, você vai me acompanhar. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam ali, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pai, em nome de Jesus, há poder na tua palavra, e nós cremos nisso. E nós estamos aqui agora, nesta noite, congregados neste lugar, com o nosso coração, com a nossa mente, com expectativa da voz do Senhor que falará aos nossos ouvidos e que entre no nosso coração e produza o resultado no qual está sendo enviado, porque grande é a resposta que o Senhor espera de nós nessa noite como igreja. Muito obrigado. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar, dando glória ao Senhor pela palavra. Amém? O tema da mensagem de hoje é uma pergunta: por que Jesus entra na nossa vida? Você já parou para pensar por que Jesus entrou na sua vida? Ou simplesmente você está levando a sua vida, mas que ainda não parou para perguntar por que Jesus entrou na sua vida? Uma coisa interessante é esse texto, que Jesus pregava para grandes multidões, mas a mensagem era sempre uma mensagem particular. Ela era individual. É como se Jesus estivesse pregando só para você. Você já teve essa sensação de você estar num culto e aquele culto tem lá uma quantidade de pessoas, mas você pensa assim: cara, esse pastor está falando para mim, só eu. É mais ou menos assim. Jesus, ele pregava para a multidão, mas a mensagem dele era individual, Cida. Era para uma pessoa, para outra pessoa, aquelas pessoas que queriam e que estavam ali com a expectativa, com o coração aberto, esperando a resposta de Deus. Porque na realidade a gente conhece a história. Jesus jamais deixou de oferecer uma ajuda pessoal. Todos que chegaram diante dele saíram com uma resposta. Nós fomos ministrados aqui recentemente daquela mãe, aquela mulher cananeia, que vinha atrás de Jesus, e o pessoal deixando ela para trás, não queria, e ela ali insistindo com Jesus, até que Jesus chama ela de cachorrinho, né, faz uma comparação, e aí ela vai insistindo, e de tanto ela insistir, de tanto ela perseverar, Jesus para, atende ela e fala assim: a sua filha está curada. Então todas as pessoas que se aproximam de Jesus, ele ajuda de maneira pessoal. Por quê? O propósito de Jesus é transformar pessoas. O propósito, o objetivo da mensagem de Jesus é transformar as pessoas.
Sabe para quê? Porque uma pessoa transformada por Jesus vai ser um mensageiro dele para propagar a mensagem da salvação, do perdão que a pessoa recebe para as outras pessoas, não é assim? Porque quando você foi alcançado com uma palavra que veio do trono de Deus, entrou no teu ouvido, chegou no teu coração, você levantou a mão e você ficou satisfeito com aquela mensagem, Deus alcançou você através de Jesus, mas para que você fosse uma pessoa que fosse compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Então, uma das razões de que Jesus, ele entra na nossa vida, é para fazer cada um de nós um agente compartilhador da mensagem de perdão com as outras pessoas. E Pedro, aí eu não quero criar uma polêmica, mas estudando algumas referências bíblicas, Pedro já conhecia Jesus. Esse momento aqui não é o primeiro encontro entre Jesus e Pedro. Não é o primeiro momento. No próprio livro de Lucas, se você ver um capítulo anterior, você vai ver que Jesus ele vai lá na casa de Pedro e cura a sogra dele. Então Pedro já tinha um relacionamento com Jesus, mesmo que fosse um relacionamento nesse nível um pouco distante. No capítulo 4, versículo 38 e 39, você vê isso. Mas esse momento aqui é um momento marcante em que Jesus, de fato, ele entra na vida de Pedro. Passou a conhecer a partir desse encontro. Esse episódio marcou a vida de Pedro para sempre. Porque nesse momento, Jesus chama Pedro para ser um discípulo dele em tempo integral. Porque quando Jesus vai lá na casa de Pedro e cura a sogra dele, é um outro episódio. Terminou a história ali e depois engata nessa parte. Mas aqui Jesus está chamando Pedro para um ministério de responsabilidade. Para um ministério agora de tempo integral. Você vai trabalhar agora, nós vamos fazer uma parceria aí. E aí eu fiquei pensando e estudando. Confesso que eu viajei um pouco, né, nesses estudos. E eu vou dizer para você uma coisa que eu cheguei a uma conclusão. Que aproximadamente 7 dos discípulos de Jesus eles eram pescadores. 7 aproximadamente. Né? Porque tem alguns que ficam meio vago a história. Você não consegue identificar com clareza a função deles. Mas, pelo que eu pude apurar, 7 discípulos de Jesus eram pescadores. Aí, talvez você esteja perguntando a pergunta que eu fiz. Por quê? Por que de 12 homens Jesus escolheu 7 desses homens eram pescadores? Aí a gente vai viajando, né? E a viagem é longa. Aí você começa a fazer algumas coisas. Eu creio que pescador tem algum atributo diferente dos outros. Que Jesus quer que a gente tenha também na nossa caminhada, do nosso chamado. E aí eu comecei a pensar numa coisa. E você talvez vai identificar comigo. Se você não gostar, não fala não, fica tranquilo. Mas eu creio que você vai gostar. Porque pescador tem alguns atributos diferentes. E esses atributos que os pescadores têm, permitiram servir a Jesus com sucesso. Aí a gente vai observar o seguinte. Uma das qualidades de um pescador é coragem. Porque, vamos tentar contextualizar. Eles viviam numa época que não tinha tecnologia nenhuma. Eles conheciam o mar, as posições, pela astronomia, os astros, a lua, as estrelas. Eles sabiam, conheciam, né? Isso era algo legal. E assim, sair de noite, eu nunca fiz isso em alto mar. Já fiz isso em alguns outros lugares, aí usina e tal. Mas, você imagina só, uma pessoa para entrar
dentro de um barco, passar a noite pescando, eu, sinceramente, eu acho que tem que ter muita coragem. O pescador precisa ser ousado. Corajoso, ousado. E uma outra característica que o pescador tem. Qual que é? A que se sobressai de todas elas. O pescador tem que ter o quê? Paciência, não tem? Tem que ter muita paciência. Então você vê, não é qualquer pessoa não. Não sei quando é que já viram esse momento de pescaria e enfia a vara e fala. Então você vê que precisa ter paciência, é uma característica de pescador, cara. Se não tiver paciência, 99% já pode estar desqualificado para ser pescador, né, Guilherme? Não dá. E pescador tem uma outra característica, o cara é determinado. Eu vou pescar, vou pescar. Ué. A gente viu aqui, ó, esses homens passaram a noite inteira no mar e não pescaram nada. São os caras determinados. Que se meia hora, 1 hora de pescar não deu nada, vamos fechar a barco, mas vamos embora. Vamos dormir. Vamos para casa. Mas não, esse cara a noite inteira ali, ó, determinado. Não vamos pescar, mesmo que se for uma lambarizinha, não vamos pegar. Não pegou nada. Tem que ter determinação, não tem, Henrique? Eu acho que eu estava eliminado numa situação dessa aí. A paciência nem tudo, porque a paciência eu acho que eu sou um cara meio paciente, né, amor? Um pouquinho de paciência. Uma outra coisa que pescador tem, cara, que aí é uma coisa que Jesus agrada muito, é ter fé. Pelo menos um pouquinho. Que o cara arrumar a rede direitinho, arrumou aquela coisa toda. Vamos embora, vamos para o alto mar. Vai fazer o quê? Vou pescar. Ele não fala. Dificilmente você encontra um pescador assim, vou tentar lá. Vamos ver o que vai dar. Não, ele fala, fazer o quê? Vou pescar. Não é verdade? Eu vou pescar. Ele já sai determinado, com fé. Eu vou pescar. Acabou. Mesmo se ele tiver que voltar a passar numa peixaria e comprar pelo menos uns 2 ou 3 peixes. Peguei, hein? Mas ele tem fé. Né? Não vai voltar para casa vazio. Então eu fico pensando nessas coisas. Porque uma outra coisa interessante que quem pesca em rede, é que existe a pesca de anzol, existe a pesca de rede. Quem pesca em rede aprende a trabalhar em equipe. Já pescou com rede, Guilherme? Tem que ter equipe, não tem? Porque uma pessoa sozinha não consegue pescar com rede. Não, tarrafa é outra coisa. Tarrafa, estou falando rede. A rede tem que ter equipe. Porque você não consegue. A tarrafa é individual. Você arrumou a tarrafa, é até bonito, né? Você joga. Mas pescar com rede, o cara sozinho não consegue. Ele tem que ter uma equipe para poder trabalhar dessa forma. Isso tudo vai desenvolvendo uma habilidade para realizar serviço. E quando o cara já está adaptado com isso tudo, ele faz isso com rapidez e faz com eficiência. Eu fiquei pensando nisso. O verdadeiro pescador, ele não desiste nunca. Ele pode passar a noite inteira ali, não deu nada, mas amanhã ele está ali de novo. Ele não desiste. Ele fica firme naquele propósito. E aí eu fico olhando para essa história e começo a fazer uma comparação. A história que eu estou dizendo aqui agora, quando Jesus ele chega para Pedro e pede para chegar com um pouquinho para o barco para lá, eu fico pensando numa coisa e comecei a pensar exatamente nisso. Né? Todo púlpito, na hora da pregação, se torna um barco de pesca. Porque Jesus ele usou o barco de Pedro como púlpito para poder pregar. Mas você acha que Jesus estava interessado naqueles peixes da água que estavam lá? Ele estava interessado naquele povo que estava lá. Então todo púlpito na hora de uma pregação, ele se transforma num barco de pesca. Um lugar onde vai ser proclamada a palavra de Deus. Para poder tentar fazer o quê? Pegar peixe. Que são as pessoas que estão ouvindo a pregação. O púlpito é um barco e os públicos são os peixes. É uma comparação interessante, porque
Quando você observa dentro desse texto, no livro de Romanos, a Bíblia diz para nós que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, olha só, Pedro estava ali naquele lugar e ele ouviu a palavra. Pedro era uma das pessoas que estavam ali. E ele faz uma coisa interessante. Se ele não obedecesse o que Jesus havia dado a ele como ordem, ele não teria participado do grande milagre. O elemento crucial de tudo isso foi a fé. Porque Pedro fala para Jesus assim, olha, mas sobre a sua palavra eu vou lançar as redes. Pedro era um homem experiente. Ele vivia da pesca. Ele conhecia aquilo tudo. E a palavra que foi pregada, eu fico pensando numa outra coisa também, André. Que mensagem que deve ter sido essa que Jesus pregou ali? Você já teve essa curiosidade de pensar? E às vezes eu fico estudando algumas passagens dessas que Jesus está lá pregando. Eu fico tentando imaginar que pregação foi essa que Jesus fez. Igual aqui. Fico pensando, que pregação será que Jesus fez, deve ter feito naquele momento? Aí eu fico pensando, como é que, interessante, né? Como que Jesus deseja entrar na nossa vida. O tempo que Jesus começou a trabalhar e exercitar o ministério dele, o objetivo dele era entrar na vida das pessoas. Para transformar a vida das pessoas. Aí que eu trabalhando essa mensagem e coloquei, né, o título para você. Por que Jesus ele entra na nossa vida? Por que Jesus deseja entrar na nossa vida? Você já conseguiu, nesses poucos minutos que nós estamos aqui, com a mensagem em andamento, com a primeira pergunta que eu fiz para você, você já conseguiu identificar por que Jesus se interessou em entrar na sua vida? A transformação. Mas olha só que coisa interessante que o texto mostra para nós, por que Jesus deseja entrar na nossa vida. Aí eu vou construir em cima do texto que a gente leu. Exatamente para comunicar com as outras pessoas. Jesus ele entra na minha vida, ele entra na sua vida, para que ele possa se comunicar com as outras pessoas através de nós. Porque nós somos uma testemunha viva da transformação que ele está fazendo na nossa vida. Então ele usa a nossa vida para se comunicar com as outras pessoas. Porque como nós já dissemos aqui, as pessoas às vezes não vão ouvir o que a gente fala, mas elas vão prestar atenção no que a gente faz. Então a nossa ação, a nossa atitude vai servir de comunicação para as outras pessoas. Porque uma coisa interessante, a multidão busca ouvir a voz de Deus. Não era só aqui nessa época não, porque o primeiro versículo está dizendo assim, ó, certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão apertava em voz dele porque queria ouvir a mensagem. O povo, o mundo, a multidão aí fora, a maioria não quer declarar, não quer assumir essa responsabilidade, mas eles estão na expectativa de ouvir a palavra de Deus. A multidão deseja ouvir a palavra de Deus. Aonde Jesus estava indo, ia uma multidão com ele. Para quê? Para comer pão e peixe? Era para ouvir a palavra. Isso mostra que o povo tem necessidade de ouvir a palavra de Deus. E com certeza eu e você, nós somos parte da estratégia de Jesus para alcançar essa multidão que tem sede, desejo e fome de ouvir a palavra de Deus. Nós somos esse alvo. Porque, olha só, Jesus ele usou um instrumento de trabalho dos pescadores. Ele entrou no barco. E uma coisa interessante que você vai observando nas ações de Jesus é que ele pega as coisas mais comuns para fazer grandes coisas sobrenaturais. Pegou um barco. Ele pegou o que tinha na mão, a facilidade que Pedro tinha ali.
E Jesus entrou naquele barco. E a partir dele, a multidão ouviu a mensagem. Eu não sei que tipo de barco que você está conduzindo. Aqui era um barco que era o objeto profissional de trabalho de Pedro e de outras pessoas. Mas talvez a sua vida profissional em outra área não seja um barco, mas pode ser um barco como uma ilustração da mensagem de hoje, para que Jesus possa entrar nele para falar com a multidão. Um outro motivo interessante, por que Jesus deseja entrar na nossa vida, na nossa história? É para transformar fracassos, derrotas em vitória. E eu não pude deixar de lembrar, quando o Guilherme fala, da vez que ele entrou aqui nessa igreja aqui, usando as palavras dele, entrou aqui se arrastando. Jesus, ele entra na nossa... Jesus, ele entra na nossa vida com o propósito de transformar os fracassos, os erros, em vitória. E foi exatamente isso que aconteceu. E o interessante é que às vezes Jesus, ele nos manda voltar lá no lugar onde você fracassou, lá no lugar onde não deu certo. Pedro, Tiago, José, João e as outras equipes, Pedro estava com a equipe certa, estava com os homens certos, tinha embarcação certa, tinha rede certa, não deu certo. Olha só, aí Jesus, ele entra na vida de Pedro para fazer Pedro voltar lá no lugar onde não deu certo, onde ele tinha fracassado a noite inteira, para que ele tivesse sucesso. E às vezes Jesus está fazendo isso conosco. Porque geralmente aonde você quebrou a cara, aonde você falhou, aonde você não deu certo, você não quer voltar mais lá, né? Não, deixa quieto. Mas volta, não, pastor. Não. Lá, eu aqui, não deu. Mas olha como é que Jesus, né? Cheio de estratégia, né? Pedro, volta lá. Aí Pedro, Senhor, nós fizemos isso a noite inteira, mas a tua palavra, nós vamos. Jesus às vezes quer que a gente volte no lugar de fracasso e derrota, para que a gente possa contemplar a vitória que Ele tem para nós. Pedro fez tudo certinho e não deu certo. Deu tudo errado. E aí Jesus manda ele lá para ensinar que precisa persistir um pouco mais. Para ensinar que ele precisa confiar um pouco mais. Para ensinar que Pedro, você precisa obedecer, cara. E Pedro então ele pega essa palavra e sai. E ele mesmo fala sobre a tua palavra, Jesus. Porque, olha só, Jesus deu alguma garantia para Pedro? Qual foi a garantia que Jesus deu para ele? Foi a sua palavra. Então nós aprendemos aqui que a palavra de Jesus, liberada para nós em qualquer situação da nossa vida, é a nossa maior garantia de sucesso. Basta uma palavra. Basta uma palavra e foi tudo resolvido. E uma coisa interessante, às vezes a palavra de Jesus, a lógica dos fatos, fez com que uma loucura acontecesse. Totalmente contra aquilo. Aquele horário ali já não era mais hora de pegar peixe. Porque se pesca é na noite, na madrugada. E naquele horário aí que o pessoal estava doido para ir embora para casa, cansado a noite inteira ali. Volta lá. A única garantia que o Pedro tinha era a palavra de Jesus.
E quando a palavra de Jesus é liberada, todo cansaço, todo desânimo foi substituído pela coragem. Porque presta bem atenção numa coisa, não é assim que às vezes acontece em algumas situações na nossa vida? Talvez você já tenha vivido uma situação assim, ou talvez você esteja vivendo uma situação que você está desanimado, querendo desistir, parar, cansado, porque você já foi lá, já fez aquilo, mas hoje você está recebendo uma palavra de motivação, de encorajamento da parte do Senhor. Ei, volta lá. Aí o teu coração começa a dar lugar a uma expectativa diferente. Você está cansado, talvez você tenha chegado aqui desanimado, pensando em desistir, largar tudo, largar as redes, parar com tudo. Mas você está ouvindo uma palavra aqui hoje, que está trocando o seu desânimo por uma coragem. Está trocando o seu cansaço por uma disposição que só vem através da palavra liberada de Jesus. Porque no versículo 6 está dizendo assim, fazendo isto, ou seja, obedecendo aquilo que Jesus havia falado, toda a ineficiência humana de uma noite de trabalho dá lugar ao milagre de Deus na vida deles. A fé vê o invisível, crê no incrível e consegue realizar o impossível. Porque a vitória que vence o mundo, amado, é a nossa fé. A transformação do fracasso em vitória não depende das nossas habilidades. Porque Pedro era um perito no pescador. Era um perito na pescaria. Mas a transformação do nosso fracasso em vitória não depende das nossas habilidades, das nossas experiências passadas. Não. Mas do poder de Jesus manifestado através da sua palavra liberada. A gente às vezes precisa baixar a nossa bola. Precisa ser um pouquinho mais humilde. Se Pedro, a gente às vezes fala que Pedro era um cara grosso, um cara arrogante, mas se Pedro fosse isso de fato aqui, era a hora dele explodir com Jesus. Eu não vou nada, cara. Tu é um carpinteiro, vai querer dar piruada aqui no meu negócio? Tu entende de madeira, prego, martelo. Eu entendo de rede, de peixe, barco. Mas Pedro não confrontou, nem afrontou Jesus dessa maneira. Ele foi. Mostrou humildade, porque se ele fosse arrogante, uma outra maneira, um outro motivo que Jesus deseja entrar na nossa vida. Aí foi aquilo que aconteceu aqui com Pedro. Ele deseja fazer isso para mostrar verdadeiramente a nossa identidade. Quem que nós somos. O maior milagre que Pedro experimentou não foi a pesca com abundância. Não foi aquela quantidade de peixe, aquele romper das redes, não. Foi a visão da sua humanidade diante do poder de Jesus. Ele viu assim, perto desse homem eu não sou nada. Perto desse homem que tem poder, uma palavra, quem sou eu? Eu não sou nada. Jesus, ele revela a identidade de Pedro. Pedro foi impactado pela santidade, pelo poder, e viu todo o seu pecado. Que quando ele volta, ele disse, Jesus, não quero ficar perto do Senhor não. Cara, eu sou pecador demais. Tu és um homem de Deus. Mas olha como é que eu sou. No começo da conversa, Pedro chega para Jesus e chama ele de mestre. Mestre. Agora aqui, depois que aconteceu tudo, o tratamento de Pedro com Jesus já mudou. Já não é mais mestre, é Senhor. Senhor. Olha que coisa bonita que a gente percebe também nisso aqui. No momento de dificuldade, de luta, Pedro começa tratando Jesus com respeito, né? Chamando ele de mestre, porque era conhecido, né? Um mestre. Mas depois que ele experimentou o milagre, depois que ele entendeu por que Jesus queria entrar na vida dele, Jesus já não era mais mestre, Jesus já era o seu Senhor. No versículo 8 a gente vê aqui, ó, Senhor, afasta de mim, pois eu sou um pecador. Pedro reconhece a sua pequenez diante da grandiosidade de Jesus.
Um outro motivo que a gente entende por que Jesus ele deseja entrar na nossa vida. Porque Ele quer que a gente tenha novos desafios, sonhos. Quantas pessoas já pararam de sonhar, que estão na igreja, estão só caminhando na igreja, mas já pararam de sonhar. Jesus ele deseja entrar na nossa vida porque Ele quer renovar os nossos sonhos. Ele quer renovar a nossa expectativa. Eu creio que cada vez que você vive uma experiência transformadora com Jesus, você vive numa admiração por Ele. E é isso que Jesus espera de nós, que nós possamos viver sempre admirados por Ele. Por aquilo que Ele pode fazer, a qualquer momento, bastando uma palavra. Nós somos chamados para viver permanentemente como admiradores de Jesus. Porque às vezes o sonho está esquecido, está parado. E às vezes esses sonhos que estão parados estão se transformando no maior problema das pessoas. E Jesus no versículo 10 ele disse: não temas. Porque a maioria dos sonhos são bloqueados, são interrompidos por causa do medo. Quantos aqui já tiveram sonhos que você não conseguiu realizar porque você ficou com medo na hora? Não é verdade, não, Geraldo? Não é, Cido? Não é, Antônio? Não é, Camila? É. Quantos de nós? Você fica naquela expectativa, sonha, planeja, mas na hora H, na hora que vai funcionar, não. O medo faz com que os sonhos sejam bloqueados. Porque sonho é risco. Risco de fracassar, né, Gus? Risco de ser rejeitado. Risco de ficar frustrado. Por aí vai. O risco de decepcionar as outras pessoas. De ser incompreendido. Reprovado. E vai que eu fico doente. Sonho. Precisamos entender algumas coisas. E aqui Jesus ele abre um horizonte para Pedro. De agora em diante. Ou seja, tudo aquilo que Pedro viveu. Jesus lança uma palavra para ele. Assim, ó, de agora em diante. Você vai ser pescador de homens. De agora em diante. Não tenha medo. Que você vai pescar pessoas. Vai pescar gente. E se a gente parar para analisar um pouquinho que a gente já tem de caminhada, tem gente que prefere ficar com peixe que ficar com gente. Não é verdade? Não vamos ficar com peixe mesmo. Que gente dá trabalho. Gente tem que discipular, encaminhar junto. E mesmo assim não tem garantido que vai ficar. Vamos ficar com peixe mesmo, né? Né, Bernardo? Aí Jesus ele fala com Pedro dessa forma. E fala com os companheiros, né? Tiago, João. Vou fazer de vocês agora pescador de homens. De agora em diante. Aí conhecendo um pouquinho a história. E fazendo uma comparação. Pedro, com o potencial que ele tinha como pescador na cidade dele, com certeza ele influenciou muitas pessoas em Cafarnaum, na aldeia dele, na cidade dele. Com certeza. Não é verdade? Ele era um bom profissional, tinha lá o seu trabalho. E as pessoas daquela cidade o via como um homem de sucesso.
Então ele deve ter influenciado as pessoas. Ah, eu quero ser um pescador igual Pedro. Quero ter um barco igual ao de Pedro. Quero fazer igual Pedro. Com certeza Pedro influenciou uma boa parte de pessoas da sua terra, da sua cidade, como pescador de peixe. Mas como pescador de homens, Pedro saiu da esfera de influenciar uma cidade, passou a influenciar uma nação. Então olha só como é que Deus eleva o nível de responsabilidade, dando ainda mais àqueles que respondem ao chamado. Eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui. Pedro, Tiago e João deixaram tudo, deixaram os barcos, deixaram a empresa, deixou tudo para trás. Porque, como eu disse aqui, a comparação que a gente faz, Pedro já havia conhecido Jesus. Mas nesse momento é um momento marcante que Pedro passou a ser um discípulo de tempo integral. E ele largou tudo para seguir a Jesus. Porque eles entenderam que a maior riqueza não era os peixes. A maior riqueza eram as pessoas. A maior riqueza eram as almas. Mesmo porque no livro de Marcos, no capítulo 8, lá na frente um pouquinho, você vai ver uma fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eles alcançaram essa projeção. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então o que é essa rede de peixe que está rompendo aqui? Isso não é nada. Eu tenho um compromisso agora. E a gente fica pensando assim, se eu quero ver, se você deseja ver a sua família nascer em Deus, nós precisamos multiplicar o nosso tempo em oração por ela. Precisamos aprender a pagar o preço de oração, de jejum pela nossa família. Eu vou usar uma palavra que eu acho que não existe. Com relação à família, nós precisamos ser indesistíveis. Ou seja, nunca desista da sua família. Eu falei agora há pouco aqui que talvez a sua família não esteja vivendo os melhores momentos. Mas não desista dela. Não desista dela. Algumas pessoas, eu conheço algumas que dizem que às vezes reclamam que a sua família não é o que eles esperavam. Mas também não quer investir tempo. Não quer investir oração. Não quer fazer um jejum por causa da família. Aí depois fica falando, é melhor, né? Falar assim. Ah, minha família não presta não. Mas ver quem não presta é a própria pessoa que está falando da família, porque ele não ora, ele não jejua, ele não faz nada em prol da família. Aí depois bota a culpa na família. A minha família não presta não. Às vezes a pessoa não vem na casa do Senhor, não participa dos cultos, não participa da escola dominical, não se envolve com as coisas da igreja. Aí acha que a culpa é da igreja. Acha que a culpa é da família, mas ele mesmo não está fazendo a parte dele. Eu quero caminhar para o final, fazendo um pedido para você, pelo bem da sua família. Ore por ela, mais ainda. Jejue por ela, mais ainda. Crie o hábito de estar sempre na casa de Deus. Não deixa para vir no culto só no culto de ceia ou no culto de domingo. Venha no culto de quarta-feira. Tem muita gente que fica em casa à toa. Às vezes, como a Jéssica diz aqui, dando brecha para o diabo. Assistindo coisa que não vai levar a nada, mas não vem na igreja. Aí depois reclama. Esse conselho, essa orientação que eu estou te dando é para o bem da sua família. Lute por ela, ore por ela. Você vai ver grandes coisas do Senhor fazer na sua casa, na sua família. Eu creio no poder da oração. Amém. Aí eu caminho para o final, deixando algumas reflexões para que você possa pensar. Até que ponto no seu local de trabalho tem sido um instrumento para você comunicar a palavra de Deus?
Até que ponto, num ambiente que você se relaciona com outras pessoas, Jesus que deseja usar você para falar com outras pessoas, isso está acontecendo? Qual área da sua vida que você quer ver Jesus transformando fracasso em vitória pela palavra dele? Qual a promessa que você pretende se apropriar da parte de Deus? Pedro teve uma experiência de se ver diante de Jesus com a palavra que ele estava pregando e com as ações. E aí eu te pergunto, que visão você tem tido a respeito de você mesmo com o assunto da palavra de Deus? Uma pergunta que parece ser simples e fácil de responder, mas não é. Quem é Jesus para você? Ah, Jesus para mim é tudo. É tudo que não sabe nem explicar o que é. O que é Jesus para você? Jesus, ele sonha em ver em cada um de nós aquilo que ele liberou para Pedro, Tiago e João, pescador de homens, pescador de almas, discípulos e discípulas amados. Aí a gente fica pensando, como é que está o nosso relacionamento com esses peixes que Jesus quer que a gente pesque? Como que está o nosso nível de evangelização, de cuidado? Qual o instrumento, no caso da pescaria, que tipo de isca que eu estou usando como estratégia para poder usar na evangelização? E aí eu quero desafiar você aí aqui no final. Presta bem atenção numa coisa, eu quero desafiar você a fazer uma lista. Nós estamos falando de pesca, no sentido, né, figurado de alcançar vidas para o Senhor. Porque hoje nós estamos entendendo a nossa importância como pescadores de homens, de almas. Né? Está entendendo? Quero desafiar você a fazer uma coisa. Faça uma lista com o nome de 5 peixes grandes que você gostaria de pescar nessa função nova que Jesus está te dando de pescador de homens. Peixes que eu estou querendo dizer aqui, que você quer pescar, são pessoas. Faça a lista. Coloque pelo menos 5. Nome de pessoas que você gostaria de estar frente a frente com elas. Para que Deus use você. E você tenha a isca certa. Para que essas pessoas possam vir a Jesus. Amém? Você está disposto a fazer isso? Amém? E você vai ter espaço aqui para testemunhar. Pastor, um peixe já está na rede. Pastor, 2 peixes já estão na rede. Quem sabe de repente, né, um trabalho em equipe de pescaria com rede. Pastor, pegamos 10. 5 do Kelso e 5 meu aqui, pronto, está aqui. Quer ver, pode acontecer isso, não pode? Tem uma peça mesmo que o pessoal fala que é arrastão, né? Eu lembro uma ocasião que a gente fazia isso, de arrastar, vamos arrastar, você ia vir um do lado do outro, arrastando, e pegava bastante mesmo. Aí era parceria. 3, 4 homens entrando dentro d'água com coragem, para poder fazer isso, né? Aí vem com o resultado, o esforço de 3, 4, 5 pessoas na evangelização, a potencializar a pescaria, né? Então você pode de repente fazer isso. Saia daqui hoje com esse propósito. Liste 5 nomes de pessoas que você gostaria que fossem alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Nós devemos priorizar o nosso relacionamento com Deus. Porque pessoas não têm tempo para Deus. Na realidade elas pensam que não têm. Porque é uma correria para lá e para cá. Atrás de muitas coisas, de dinheiro, de trabalho, de sucesso, de conforto, de prazer, de lazer, de brincadeira. Enquanto Deus só vai ficando para depois. Deus só vai ficando para segundo plano. São mais zelosas com todas as outras coisas lá fora, menos com as coisas de Deus. Aí um dia a casa cai. Aí pronto.
quer colocar Deus no meio daquela demolição toda. Se Deus estivesse desde o começo, duvido que a casa cair. Então é hora, é tempo de sermos despertados. Precisamos compreender que a nossa maior necessidade é Deus na nossa vida. Nenhuma outra necessidade aí fora é maior da nossa necessidade de Deus. Na realidade, ter Deus é melhor do que ter as bênçãos dele. E as pessoas estão caminhando numa pista contrária, querem a bênção. Depois que a bênção chega, deixa Deus para lá. Deus livra, Deus sara, Deus cura, Deus abençoa, Deus prospera, é bênção. Mas na hora de um compromisso com Deus, não vai dar. E sábado agora? Não dá não, cara. Sabe aquele jogo? Nós estamos lá desde a pandemia, não conseguimos reunir agora, não vai dar. Né? Deus entende, né? Ainda fala assim, não, em nome de Jesus, né? Vamos aproveitar lá, né? Para evangelizar. Mas nem lembrar de Deus. Não é, dona Creuza? A nossa maior necessidade é de Deus, querido. A família é o mais rico patrimônio que Deus nos deu. Você acha que você é pobre? Olha para a sua família. A sua maior riqueza é a sua família. Quando você investe na família, você está investindo naquilo que Deus te deu. Porque nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Ou tem gente aqui que espera que você ser bem sucedido vale a pena a desgraça na sua família. Tem alguém aqui que pensa assim? Minha família que se dane. Desde que eu ocupe aquela posição, eu quero ser, né, o fulano de tal que manda. E a sua família? Não, a família não esquenta a cabeça não. Nenhum sucesso recompensa o fracasso da família. E é triste você ver algumas pessoas querendo construir sonhos, mas essa construção dos sonhos estão arrebentando com a sua família. Guarda isso, nós não podemos ser mais amáveis com as pessoas de fora do que com as pessoas da nossa família. Se tem amor para ser investido, para ser usado, use com aqueles que são da sua casa, que são da sua família. Porque é triste você ver uma pessoa que está vendo a família destruída e fala que é falta de amor, mas está cheio de amor para dar para os outros aí fora. Mas por da casa mesmo, trata com casca e tudo, com ignorância, com arrogância. Nenhum interesse humano pode ser maior do que o interesse com a nossa família. Porque ela é o maior bem que nós possuímos. Nossa família precisa estar no altar de Deus.